Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite para aqueles que eu ainda não dei boa noite. Que Deus abençoe. Fiquei feliz aí de ver algumas pessoas, a família Florenzano. Eu vou falar Florenzano, porque vocês sabem que eu não consigo falar o outro nome, né? Sai ali papá, sai tudo menos o nome correto. Então, a O família Florenzano tá perfeito. Deus abençoe. Manda um abraço para o Romero, o Homero, né? Que está com problema na coluna aí. Deus abençoe e dê graça para ele, coitado. Os demais irmãos, um abraço, que Deus abençoe. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 10, de 9 a 15. Então, todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Irmãos, quando eu conversava com o Guilherme, nem sei quanto tempo faz, acho que umas 2 ou 3 semanas, ele conversou comigo, eu não lembro se a Amanda também conversou comigo, obrigado, a respeito do trabalho de hoje. A gente conversou um pouquinho, ele falou mais ou menos o que vocês esperavam, né, da mensagem, qual é a pegada, né, do trabalho de hoje. Inclusive, ele me disse assim, ele não pediu uma pregação, ele pediu mais ou menos uma palestra. Então, eu vou fazer uma meia pregação, meia palestra, tá? Um negócio mais ou menos. Eu espero que a gente consiga atingir o objetivo, né? O meu e o de vocês. Pois bem, nós encontramos nessa leitura dessa passagem aqui de Paulo, ele está falando, você precisa ler o livro de Romanos inteiro para entender, né? Mas ele está falando, ele está apresentando o evangelho que ele vai pregar. Paulo tinha um interesse muito claro, ele queria ir para a Espanha, pregar o evangelho, e ele precisava de recursos, tá? Ele era um missionário, ele era um evangelista, um pregador. E ele queria ir para a Espanha, ele queria ajuda da igreja de Roma nessa empreitada, ajuda financeira. Ele gostaria de receber ajuda financeira, ser enviado pelos irmãos de Roma para a Espanha. E para que ele tivesse êxito nisso, né, o que ele faz? Ele escreve essa carta dizendo para os romanos o seguinte: olha, eu quero ir para a Espanha. Eu preciso que vocês me ajudem nisso. Eu preciso de auxílio econômico para isso, de recursos para isso. Então, eu vou expor para vocês qual é o evangelho que eu vou pregar lá na Espanha. Tá? A carta de Romanos foi uma das últimas, ou talvez a última carta. Nós não sabemos exatamente a época em que as cartas foram escritas, mas a gente entende que Romanos foi uma das últimas a ser escrita. E ela revela já, o Paulo já está bem maduro no mundo cristão, ele já tem muita experiência, e ele está mostrando, ele já sabe o que as pessoas esperam ouvir, né? Querem ouvir. Existem muitos boatos a respeito dele,
E então ele mostra, olha, esqueçam o que vocês estão ouvindo aí, eu quero mostrar para vocês o que eu vou pregar lá para os espanhóis, né? E aí, é lógico que não é espanhol é o nome que nós damos hoje, mas para aquele pessoal ali daquela região, da Península Ibérica, né? E aí ele manda essa carta para os romanos explicando qual é o evangelho que ele ensina, que ele vai ensinar lá. E aí no evangelho trata dessa questão do judeu, do gentil, né, do não judeu. E aí nessa altura aqui ele já tratou, ele está tratando da questão da eleição e da predestinação. Olha, ele está bem no meio do tema de eleição e predestinação. E mesmo assim ele fala da importância de pregar o evangelho. Ele fala, olha, com o coração a gente crê para arrependimento e com a boca a gente confessa, mas aí ele vem falando, olha, como que vão crer, né? Se não há, no texto que é mais importante para nós hoje aqui, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele que não creram e como crerão naquele que nada ouviram? Ele falou, olha, como que eles vão crer se eles não ouviram o evangelho? Nós cremos, nós somos cristãos, nós somos calvinistas, nós cremos que Deus escolheu e elegeu antes da fundação do mundo aqueles a quem ele havia de salvar, mas mesmo assim, isso não abre brecha para que a gente que a gente se esquive da nossa obrigação de pregar o evangelho. Recai sobre nós a obrigação de pregar o evangelho. Mas eu não quero tratar dessa questão do ponto de vista da obrigação, porque nós somos obrigados. Paulo fala, olha, o amor de Cristo me constrange, ele me deixa com vergonha. Eu tenho obrigação de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas eu não quero olhar desse ponto de vista, mas eu quero que vocês saibam, ele existe. Tá? Nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Nós somos obrigados a falar de Jesus. Se não pela força da determinação de Deus, do comando de Deus, da ordem de Deus, pela força do constrangimento. Ou seja, como olhar para o amor de Cristo, que veio lá do céu, despiu-se da sua glória, tabernaculou conosco, ou seja, se fez homem, morou aqui nesse mundo, sofreu, absteve-se de todo o poder que ele tinha antes da fundação do mundo, e viveu aqui, se limitou ao tempo, ao espaço, às circunstâncias que quase que constantemente eram adversas a ele. Como olhar para esse amor e não sentir vergonha de não pregar o evangelho? Que é isso que nós deveríamos sentir. Mas eu não quero olhar desse ponto. Eu quero olhar pelo ponto, e o que eu quero conversar com vocês hoje é a alegria de compartilhar o evangelho. A Ana Paula já falou aqui que nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos pessoas que passam por nós todos os dias, e essas pessoas, alguns nós vimos hoje, nunca mais vamos ver. Às vezes eu falo para os meus filhos, olha, vai lá, faça tal coisa. Aí fala, pai, mas eu não estou bem trajado, ou então, eu estou com vergonha. Eu falo para eles, vai lá, nunca mais vão te ver. Entendeu? Então, a pessoa está te vendo agora, mesmo que você passe vergonha agora, o máximo que vai restar na cabeça dela é a lembrança do mico que você pagou um dia, mas ele nunca mais vai saber quem foi, né, que pagou esse mico. Então, algumas pessoas passam pela nossa vida e a gente nunca mais veremos essas pessoas. Algumas passam pela nossa vida e a gente pensa que nunca mais vai ver, mas um dia a pessoa fala, olha, você lembra de um culto assim, assim? Você estava pregando, ou você estava cantando, ou você estava tocando, né? Porque aqui nós temos músicos, nós temos cantores, temos pregadores, nós temos liderança aqui. Então, você estava dirigindo o trabalho, aí você fala, eu lembro mais ou menos. Então, eu estava lá naquele dia, e uma palavra que você disse, uma música que você cantou, ou as músicas que vocês estavam tocando, ou ali na liderança do trabalho, você falou uma palavra, e essa palavra caiu no meu coração, e isso trabalhou, e eu fiquei pensando naquilo. Então, são pessoas que passam e retornam à nossa vida.
Já aconteceu isso comigo, tá? Já aconteceu isso comigo. E tem pessoas que são muito queridas. São pessoas que estão no nosso dia a dia, são amigos de escola, são parentes, são colegas, são vizinhos. E essas pessoas são importantes para nós. E você já parou para pensar que essas pessoas necessitam de ouvir do Evangelho? Se você quer essas pessoas bem, se você ama essas pessoas, esses seus parentes, esses seus amigos, você não quer passar a eternidade com eles? Então, com essas indagações, eu quero que você pense um pouquinho sobre a importância de você, ou a alegria de você compartilhar o Evangelho. Então, o primeiro ponto, se fôssemos colocar aqui, é o seguinte: você não quer essas pessoas com você lá no céu? Ou você não quer essas pessoas no novo céu e na nova terra? Não seria mais gostoso passar a eternidade com essas pessoas? E não será triste, ou não é triste você saber que essas pessoas estão andando a passos largos e rumo à destruição da sua vida, destruição de sua alma, falando com todas as letras, porque somos cristãos, essas pessoas, elas estão indo para o inferno, e nós temos o escape, nós sabemos a saída, nós estamos olhando para essas pessoas, e eu quero usar aqui uma analogia, é como se você estivesse no barco da salvação, que é Cristo, você está ali no lugar seguro, você tem a boia na mão, e você está vendo aquela pessoa afundando, você pode jogar a boia para ela, e você espera que outra pessoa o faça. Falar de Jesus é dar a oportunidade para essa pessoa. Nós não sabemos se ela é uma eleita ou não. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe se ela é uma escolhida ou não. O que nós sabemos é que ela necessita de ouvir do Evangelho. Ela necessita da glória de Deus. Ela precisa ouvir. E ela precisa ouvir de você. Ela precisa ouvir de você. Você é aquele que pode lançar essa boia. Você é aquele que pode dar a oportunidade para essa pessoa. Eu, quando eu era jovem, porque eu sou jovem ainda, tá? Olha lá, vocês dando risada. Tô vendo a Priscila dando risada. O Guilherme também. Mas quando eu era um pouco mais jovem do que eu já sou, bem mais jovem, tá? Quando eu era da idade da maioria de vocês, com 16 anos, com 15 anos, 14 anos, não tinha essa, sabe? Nós vivíamos uma realidade naquela época. Eu não posso falar de que vocês não vivem essa realidade, porque eu nem frequento muitas atividades de vocês. Então, eu posso falar da minha experiência. Nós tínhamos, assim, recaiu um peso sobre nós. A igreja colocava mesmo essa questão da seguinte maneira: olha, se você não pregar o Evangelho, você vai dar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus. E aí nós tínhamos aquele desejo e aquele temor, de ter medo de não pregar, e aquele desejo de falar do Evangelho. Então nós saímos falando de Jesus, e eu lembro que no ano de 1996, o governador era o Covas, do estado de São Paulo, e ele fez uma reformulação, o pessoal mais ou menos da minha idade aí sabe do que eu estou falando. Ele fez uma reformulação naquela época, de 95 para 96, e os alunos foram readequados. Então, assim, alunos do Fundamental 1, né, que era, a gente chamava de primário, até a 4ª série, eles foram para uma escola, os alunos do ginásio, que eu estava na época, foram para outra escola, e os alunos do ensino médio foram para outra escola. E aí, nessa dança das cadeiras aí da escola, eu acabei indo parar em uma outra escola, e quando eu entrei no primeiro dia da minha sala, eu lembro exatamente que eu fiz isso, ó. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: eu preciso ganhar essa sala para Jesus. Eu preciso anunciar o Evangelho para essas pessoas. E eu comecei, a partir daquele primeiro dia, já buscar relacionamentos com aquelas pessoas,
ter amizade com aquelas pessoas, porque eu sou muito tímido, vocês pensam que não, mas eu sou extremamente tímido, mas haviam, eu lembro dos pregadores, de quando eu era criança, né? Falando assim, ó, os tímidos não herdarão o reino do céu, então eu lutava contra a minha timidez, eu nem entendia exatamente que não era aquele tipo de timidez que não entraria no reino dos céus, mas eu lutava contra a minha timidez e fui fazendo amizade, e eu conheci um rapaz daquele grupo todo, e eu falei de Jesus para todos eles, mas um deles, em especial, Luiz Cláudio, eu falei de Jesus para o Luiz Cláudio, e o Luiz Cláudio, ele ouviu o que eu tinha para dizer. E por que o Luiz Cláudio ouviu o que eu tinha para dizer? O Luiz Cláudio era um aluno que ele sofria bullying na escola. Na época a gente não chamava de bullying, tá? Era a coisa mais normal do mundo. Mas hoje nós chamaremos de bullying. O Luiz Cláudio ele era muito magro, bem magrelo mesmo. Ele que não me ouça. Hoje ele é policial, aí pode dar problema esse negócio. Mas o Luiz Cláudio, nós ficamos amigos. Porque eu comecei a dar atenção para o Luiz Cláudio, e daquele grupo, nós tínhamos talvez uns 33 ou 35 alunos na sala, daquele grupo eu fiz uma amizade com o Luiz Cláudio, e eu comecei a falar de Jesus para o Luiz Cláudio, e como eu dava atenção para o Luiz Cláudio, como eu era amigo dele, ele começou a ouvir as coisas que eu tinha para falar, e aí eu um dia convidei o Luiz Cláudio para ir na igreja. O Luiz Cláudio ele morava muito longe da onde eu morava, bem longe mesmo. Era como se, pra você ter uma ideia, era assim, eu morava num bairro, a igreja ficava no meio do caminho, e o Luiz Cláudio morava do outro lado da cidade. Eu tinha que, na época nós não tínhamos carro, então eu combinei de ir a pé até a casa do Luiz Cláudio, antes do culto, e depois retornar com ele até a igreja, ficava no meio do caminho entre as nossas casas. Isso foi por volta, as aulas começaram em fevereiro daquele ano, de 96, mais ou menos em março, o Luiz Cláudio aceitou ir para a igreja pela primeira vez. E eu fui até a casa do Luiz Cláudio num domingo combinado. O Luiz Cláudio não estava lá. Ele havia, conforme ele me disse, ele se esqueceu. Bom, eu fui até lá, ele não estava, fui para a igreja. E na semana seguinte eu cobrei o Luiz Cláudio. Você me falou para passar lá, você não estava. Rapaz, esqueci, olha, mas me perdoa, me desculpe, né? Perdão, ele não usava esse linguajar, me desculpe, mas passa domingo que vem, nós continuamos conversando durante a semana sobre coisas aleatórias, eu volta e meia falava algo de Jesus para ele. No domingo eu fui na casa do Luiz Cláudio, o Luiz Cláudio não estava. Eu vou encurtar a história, porque a história é longa. O Luiz Cláudio, isso durou todos os domingos de março até outubro. Até que um dia o Luiz Cláudio foi para a igreja comigo. O Luiz Cláudio foi para a igreja comigo. Eu pensei em desistir do Luiz Cláudio. Chegou até um dia antes, da semana antes dele, eu já tinha me esgotado. Eu achava naquela época que se você falasse de Jesus e desse lá uma espécie de um apelo por 3 vezes e o cara rejeitasse Jesus 3 vezes, na minha cabeça, esse cara merecia ir para o inferno. Miserável. Mas o Luiz Cláudio, ele superou a minha resistência, eu continuei insistindo com ele, muito mais de 3. No mês de outubro daquele ano, o Luiz Cláudio foi para a igreja, e aí ele pediu para ir de novo, e por fim o Luiz Cláudio foi convertido a Cristo, e o Luiz Cláudio é evangélico, é um cristão até os dias de hoje. Levei o Luiz Cláudio, apresentei o Luiz Cláudio a Cristo, com a insistência dessa insistência e com o fato de eu não esperei o Luiz Cláudio se interessar por mim. Eu me interessei pelo Luiz Cláudio. Falei de Jesus para ele. Fui padrinho de casamento do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio foi meu padrinho de casamento também. E nós somos amigos até o dia de hoje. E o Luiz Cláudio está, graças a Deus, ele, a família, estão todos... ele casou com uma amiga minha. E ele está firme, a família dele agora com filhos, estão firmes com Cristo até o dia de hoje. E foi a maior alegria uma das maiores alegrias da minha vida, o fato de eu ter sido o instrumento que conduziu o Luiz Cláudio a Jesus. Então, é uma alegria a gente poder falar de Jesus. É uma alegria nós compartilharmos de Cristo. É uma alegria
nós temos a convicção de que eu vou morar com Cristo e um dia o Luiz Cláudio estará morando com Cristo junto comigo, nós estaremos no mesmo novo céu e nova terra, no mesmo paraíso, e nós poderemos desfrutar da gloriosa presença real e visível de Cristo, de Deus, para toda a eternidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. É importante você falar do Evangelho. É uma alegria, porque nós não miramos apenas no presente. Foi uma alegria, foi maravilhoso e foi muito bom. Já não é possível isso mais, porque eu não estou morando mesmo na mesma cidade. Que o senhor Luan estiver aí é Caçapava. Mas eu não moro mais na minha cidade. Mas foi uma alegria ter compartilhado da companhia do Luiz Cláudio todos os anos em que nós fomos companheiros ali na igreja também. Depois disso, eu saí, fui para outra escola, porque eu entrei no Exército e aí acabei indo para outra escola. Eu entrei como voluntário da Pátria, tá? Eu entrei com 17 anos na escola, louco. Um ano antes de eu precisar entrar, eu entrei. E aí eu mudei de escola, mas nós continuamos sendo amigos, frequentando a mesma igreja, participando do mesmo grupo inicialmente de adolescentes e depois de jovens. Não tinha essas nomenclaturas, né? Eu era de uma outra igreja, de uma outra denominação. Não era UPA e UMP, era mocidade e adolescentes. A gente chamava lá de CAC, né? Conjunto de Adolescentes de Caçapava. E depois uma DEC, né? União da Mocidade da Assembleia de Deus de Caçapava. Que eu era da Assembleia de Deus, tá? Então, foi uma alegria estar com o Luiz Cláudio naquele tempo todo. E é aquela alegria que começou aqui neste mundo, ela vai perdurar por toda a eternidade. Se Deus assim nos permitir, e eu creio que Deus tem conduzido a vida e nos guardado na presença dele. E aquele que nos salvou nos guardará até o fim de nossa jornada. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que, se você tem algo tão maravilhoso, tão majestoso, tão inefável, não tem como explicar com palavras, se tem algo tão glorioso na sua vida, um tesouro tão maravilhoso que você tem acesso a ele, que é Jesus Cristo. Se você tenha isso, como não compartilhar esse tesouro com outras pessoas? Como não permitir que elas tenham a mesma alegria que você? Eu lembro, e eu já vi, e é interessante que depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais... eu sou ranzinza, mas não é essa a palavra. A gente vai ficando, às vezes, mais egoísta, e a gente quer receber mais do que dar. Mas você já viu quando você dá um presente, você vai dar presente para alguém, você entrega para uma criança e fala, entrega o presente para fulano, e ela pega aquele presente e ela vai toda alegre, aquela alegria que ela tem de levar o presente, de dar, e ela quer ajudar a abrir o pacote, o embrulho, e ela fica olhando para você porque ela quer ver a alegria em você, porque a alegria dela é ver a sua alegria naquele momento. Você já viu? Se você não viu, eu sugiro que você faça essa experiência. E ela chega toda alegre, ela quer te dar o presente, mas ela mesma quer. E a gente tem, né, quando a gente já é adulto, a gente quer preservar o papel do presente, né? Guardar, quem sabe a gente usa depois, né? Para dar para outra pessoa o mesmo pacote, né? E a gente quer ter todo aquele cuidado para desfazer a fita, abrir com todo cuidadinho, mas a criança, ela quer juntar logo e rasgar logo, porque ela quer que você veja o que está lá dentro. A gente devia ter esse mesmo sentimento que as crianças têm, nesse caso, de oferecer o presente que nós temos, porque o que nós temos, irmãos, é algo mais precioso, é aquilo que não cabe no mundo inteiro. Eu já comentei com vocês sobre as crônicas de Nárnia, né? Leio muito, eu gosto muito das crônicas. E se eu não me engano, é no último livro, que é na Batalha Final, tem uma hora que a Lucy, né? A Lúcia, ela está conversando com Aslan e conversando com outras pessoas, e ela fala assim, um dia, em uma manjedoura, em uma estrebaria, havia algo
que era maior que o mundo todo. Nós temos esse algo dentro de nós, que é Jesus Cristo, que é o amado da nossa alma, que é o nosso bem mais precioso. E esse bem, ele é tão valioso, tão grande, que você pode compartilhar com outras pessoas, e quanto mais você compartilha, mais você tem dele. Ele não acaba, né? É diferente, se eu tenho um chocolate, às vezes aqui a gente briga por causa dessas coisas, sabe? Então, hoje mesmo aqui tinha um bis aqui, a Priscila falou, olha, é aquele bis grande, quadradão, sabe? Que é não aquela caixinha, o bis. E ela falou assim, ó, se você lavar o banheiro para mim, eu te dou metade. Eu já ia lavar o banheiro, mas aí eu lavei com mais afinco, né? Mas o bis acabou, porque eu comi a metade minha toda e o André comeu outra metade. Mas a Priscila não subornou. Mas o bom de Cristo, o bom do Evangelho é que quanto mais a gente compartilha, mais nós conhecemos de Cristo. E quando ele, sendo compartilhado, ele salva outras pessoas, nem todos serão salvos, nós sabemos, mas quando ele salva outras pessoas, e a gente começa a ver o trabalhar de Deus na vida daquele que às vezes estava tão perdido, tão desorientado, tão em trevas, que não chegava um palmo na frente do nariz, zigue-zagueando por aí pelo mundo. E quando nós entregamos e a vida começa a se acertar, e as coisas começam a se colocar nos devidos lugares, porque Cristo senta no trono da vida daquela pessoa, e a gente começa a ver a transformação que talvez nós não tenhamos percebido em nós, quando foi a nossa vez, quando nós fomos convertidos, quando a gente não percebe, porque cada um tem uma experiência com Cristo, porque cada um está numa situação de vida, e a gente começa a ver a transformação de Cristo na vida, aquele caos que estava na vida daquele seu colega, daquele seu parente, daquele seu amigo, começa a se organizar, ordenar, e as coisas começam a se endireitar, e ele antes era todo depressivo, mas agora ele é feliz, ele é alegre, parece que você vê uma luz nova, e aí você começa a ver aquilo e você aprende mais de Cristo, apreende mais de Cristo, e aí Cristo começa a se tornar mais maravilhoso para você ainda, porque você está vendo como Cristo trabalhou na vida dele, e aí você começa a ter um vislumbre de como ele trabalhou na sua própria vida. E essa alegria de compartilhar isso, às vezes a gente perde porque nós não falamos de Cristo para outras pessoas. Porque nós achamos que isso é dever de outro. A Paula falou aqui, eu quero pegar aqui, aproveitar o que já foi dito, nós temos pessoas à nossa volta que precisam ouvir do Evangelho. E que nós temos a mensagem para eles e não transmitimos. Mas eu quero extrapolar um pouco essa esfera e eu quero aproveitar que temos os nossos irmãos aqui, missionários que estão lá longe, né? Missões externas, que estão aqui. Tem pessoas do outro lado do mundo que precisam ouvir o Evangelho também. É por isso que Jesus falou, né? Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, né? Aquele que não crer está condenado. Ó, em Jerusalém, onde que deve ser pregado o Evangelho? Em Jerusalém. Era a cidade que eles viviam. Como em toda a Judéia, o estado, o país que eles viviam. E Samaria, o país ao lado. Se nós fôssemos transportar para cá, né? Pregando aqui em Mogi, como em todo o estado de São Paulo e no Brasil, nos países próximos, Argentina, Peru, Equador, e até os confins da terra. E sabe qual é o interessante? Que os confins da terra é o Brasil. Porque se você olhar da onde foi dita essa palavra, essa ordem de Cristo, né? E os confins da terra, o outro lado do mundo, o fim do mundo, o outro lado do planeta, é o continente americano, é onde nós estamos. E o Evangelho chegou até nós. Então nós devemos anunciar o Evangelho a eles. E talvez Deus, aos nossos vizinhos, né? Aos nossos amigos, mas quem sabe, Deus também não está te chamando para ir além das suas fronteiras e levar o Evangelho a outras pessoas, utilizando os seus talentos, né, de cantar,
de pregar, sendo um médico, né? Sendo um médico, sendo um dentista, sendo um jogador de futebol, como é que os nossos irmãos que estão naquela parte mais fechada do mundo, a janela 1040, é aquela 1040, para quem não sabe, é um quadradão que nós fazemos no mapa. Nós não, porque quem fez foi antes de eu nascer, que faz no mapa, que pega um grupo de países, e aí a latitude e longitude dá 10 por 40, que estão os países mais fechados do mundo, uma parte da África, uma parte ali da Península Balcânica, a Ásia, o Oriente Médio. Esse pessoal, como que eles entram lá? Eles entram como jogadores, treinadores de futebol, porque isso atrai, e o Brasil é um país né, o país do futebol, está meio ruim as pernas, mas foi até tempo atrás o país do futebol. Nós entramos com ajuda humanitária, e Deus utilizando os nossos talentos para levarmos pessoas a Jesus. Levamos pessoas a conhecer Jesus. E isso é uma alegria. E nós estamos nos privando dessa alegria, desse prazer, dessa majestosa comissão. Nós chamamos esse ID de Cristo de a grande comissão, porque não é só uma missão, é uma missão é uma missão de todos, que nós trabalhamos juntos. Somos comissionados. É como coautoria, né? Tem mais de um, porque todos nós somos responsáveis por essa missão, de levar o Jesus àqueles que estão na região da sombra da morte. Eu tenho um caso muito triste, eu já contei para vocês no culto, mas tem pessoas aqui que não viram. Eu tinha por volta de 16 anos, eu acho que foi, acho não, ou foi em 95 ou foi em 96. Eu tinha um amigo, esse amigo meu, o pai era dono de 2 farmácias em Caçapava. Ele era mais velho do que eu, uns 2 ou 3 anos mais velho do que eu, o William. E ele também era um cara, assim, um pouco diferente, assim, no sentido de ele era muito fechado, e ele era muito mais velho, as pessoas não queriam conversar com ele, e eu vi nesse cara alguém que eu deveria falar de Jesus para ele. E eu acabei ficando amigo do William, mas quando eu fiquei amigo do William, pelo fato do William ser muito mais velho do que eu era um adolescente, o William era homem, eu acabei ficando retraído. E eu acabei nunca falando de Jesus para o William. Eu sempre achando que eu teria outra chance, sabe? Eu achava que um dia eu falo. E eu vinha aqui, eu ficava ali conversando com o William, e ele contando assim as coisas da vida dele e tal. E eu pensando, eu preciso falar de Jesus para esse cara. E ele pedindo um conselho para mim, que era bem mais novo do que ele. E eu dava conselhos, mas eram conselhos humanos, né? Nada de Cristo. E eu falava, e eu ficava com aquela pressão dentro de mim de falar de Jesus para o William, mas eu não falava porque eu sempre me constrangia por ele ser mais velho do que eu, bem mais velho. E um dia o William chegou para mim, o William foi selecionado para servir o exército. E ele falou para mim assim, ele me chamava de irmão. Irmão, se eu tiver que servir o exército, eu vou me matar. E eu não dei a atenção que o William deveria ter tido naquele dia. E eu falei assim, mata nada. Isso é bobeira, rapaz. Vai lá e enfrenta isso daí. Um ano passa rápido. Ele, não, irmão, eu tô falando sério, eu vou me matar. E eu falei, não mata nada. E eu não dei atenção para o William. No dia seguinte, o William, se eu não me engano, não foi para a escola. E mais ou menos, nós estudávamos de manhã nessa época. Mais ou menos quando foi lá pelas 9h30 da manhã, chegou um aviso que o William tinha dado um tiro no peito. E o William morreu. E eu não falei de Jesus para o William. Eu fiquei arrasado com aquilo. Eu fiquei arrasado. E isso me marcou por muitos anos. Muitos anos. Sabe, não perca a oportunidade que você tem. Provavelmente o William não se converteria. Mas eu não falei de Jesus para o William. Eu guardei para mim o tesouro. Eu guardei para mim o meu bem mais precioso.
eu me constrangi, eu me envergonhei, eu me acovardei diante da situação. Pode ser que eu crie e você fale, não, Diogo, mas você também pense que eu poderia, em desculpas para eu justificar a minha falta, mas a verdade é que eu não falei de Jesus com ele. E eu sei que um dia eu não vou perder minha salvação por causa disso, mas um dia Deus me pedirá conta disso. E não é só o fato de Deus me pedir conta a respeito disso, é o fato que eu privei alguém da majestade e da gloriosa mensagem do Evangelho. Paulo fala, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Porque anunciar coisas boas é evangelizar. O Evangelho vem de eua que é bom, né? Gelizo é falar coisas boas, anunciar coisas boas. Eu privei o líder dessa bem-aventurança. E mesmo que ele rejeitasse, que provavelmente aconteceria, e com certeza aconteceria, eu falei para ele de Jesus, eu apresentei o tesouro para ele, o mapa da mina para ele, e ele teria a oportunidade de rejeitar ou não a mensagem do Evangelho. Recai sobre nós, irmãos, recai sobre nós. Você que é jovem, você que é adolescente, os adultos que estão aqui também participando dessa live, recai sobre nós a obrigação de pregar o Evangelho. Mas é uma alegria. A tristeza que eu tive de não ter conseguido levar o William para Cristo, ela contrasta com a alegria que eu tive quando eu levei o Luiz Paulo e tantos outros. Quando eu era adolescente na minha igreja, eu era o pai dos oprimidos, né? Todo mundo que era o desqualificado, eu era que nem Davi na caverna de Adulão. Todo mundo que era desajeitado, né, da igreja ficava junto de mim. E eu pegava essas pessoas e eu falava de Jesus, eu explicava as coisas do Evangelho para eles. Eu tinha a maior alegria de fazer isso. E quase todos eles, porque estar na igreja não significa ser salvo, quase todos eles estão com Cristo até hoje, aqui nesse mundo, né? E eu espero que no porvir a gente se encontre. Falar de Jesus é maravilhoso. É maravilhoso porque você prepara pessoas para estar com você na glória. É maravilhoso porque você está compartilhando um tesouro que é imensurável, que é maior que o mundo todo. Jesus, ele compara assim mesmo o evangelho, as boas notícias, que é a notícia sobre ele, né? A um tesouro enterrado em um terreno, que alguém descobre, vende tudo que tem e compra o terreno. Não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que está lá, que vale mais do que tudo. É como um negociante de pérolas que troca pérolas e ele troca tudo que tem por uma pérola de grande valor. Jesus é essa pérola de grande valor. O Evangelho é essa pérola de grande valor. Nós temos isso. E lembre-se, Paulo fala em outro lugar, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas aquilo que está dentro de nós. Não depende de nós, não somos nós que somos gloriosos, mas Cristo que é glorioso. E o último ponto que eu quero tratar aqui, então, falar do evangelho, primeiro ponto aí, né? Falar de evangelho porque você prepara pessoas para ir morar com você e vivenciar aqui já a alegria da salvação, que é maravilhoso. Segundo ponto, se o negócio é tão maravilhoso para você, como que você não quer compartilhar com outras pessoas? E o terceiro ponto aqui, que eu quero falar para você, por que você precisa anunciar o Evangelho, falar de Cristo para outras pessoas, falar das boas notícias, falar dessa maravilhosa graça que recebemos de Cristo quando cremos, quando fomos salvos, porque Cristo é glorificado quando isso acontece. E se nós amamos a Cristo, nós desejamos que ele seja mais glorificado
por quantas pessoas forem necessárias. Então, se os dois primeiros pontos aí estão relacionados ao amor ao próximo, esse último eu quero relacionar ao amor ao nosso próprio Cristo, ao nosso próprio Deus. Se você ama Jesus como você diz amar, se você ama Deus como você diz amar, eu espero que você diga que ame Ele. Se você ama de fato, você quer que Ele seja glorificado. Você quer que Ele seja honrado. Você quer que as pessoas enalteçam o nome dEle, exalte o nome dEle. Você quer que mais pessoas saibam a respeito dEle, para que elas possam glorificá-lo, honrá-lo, magnificá-lo, para que as pessoas possam dizer que Ele, sinta o mesmo que você sente por Ele, amá-lo. Você quer isso? Não é assim? Talvez vocês aqui, a maioria das pessoas que estão me ouvindo, não tem filhos ainda. Eu tenho. Tenho dois. Quem me conhece já sabe. É o Pedro e o André. E é uma alegria para mim. É maravilhoso para mim. É muito gratificante para mim quando as pessoas gostam do meu filho. Quando elas sentem, elas tratam bem o meu filho. Quando elas amam o meu filho. Eu olho e vejo isso acontecendo, eu fico feliz, há alegria em mim. Porque eu amo meu filho também. E eu quero que outras pessoas o amem. Quando isso acontece, eu me satisfaço. Se você ama Cristo, se eu amo a Cristo, nós nos sentimos alegres. Nós ficamos alegres. Quando mais pessoas amam a Cristo. Quando mais pessoas... o Pedro, nós amamos o Pedro e o André. Muito bom, Guilherme. Estou feliz. O Guilherme colocou uma mensagenzinha aqui agora. Eu fico feliz. E quando as pessoas amam a Cristo. Quando eu vejo um vídeo como eu vi da semana passada, que nós colocamos lá, foi sugestão do Rafa. Eu não disse lá na igreja, lá, porque do Rafa, opa, Patriane, tá ali dando um joinha ali, foi sugestão do Rafa. Quando eu vejo um vídeo daquele, de pessoas, quando eu vi a parte depois vocês pedem pro Rafa, ele manda um vídeo para vocês aí, tá? O link. Quando eu vi aquele pessoal da Nova Zelândia cantando, com roupas ali características dele, povo aborígene, com a mão no peito, mão fechada, e erguendo a mão louvando a Deus, eu chorei. Porque eu fico maravilhado, eu fico extasiado, eu fico sem palavras quando eu vejo cenas assim. Pessoas de todas as línguas, raças e nações, adorando a Cristo, porque eu sei que agora nós estamos separados geograficamente, pelas circunstâncias, pelo espaço, unidos aí de forma irregular pela tecnologia. Mas um dia nós estaremos todos juntos. Não sei como que vai ser lá. Se nós vamos falar cada um na sua língua e todo mundo vai se entender, ou se todo mundo vai aprender uma língua e vai todo mundo falar a mesma língua, eu não sei. Só sei que nós teremos povos de todas as línguas, raças e nações, de joelhos, honrando aquele que morreu em nosso lugar, que deu a vida por nós, que merece ser honrado, cujo o próprio Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele, de Cristo, se dobre todo o joelho, na terra, nos céus e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e o Pai é glorificado nisso. Até aqueles que hoje não querem aceitar, que vão para o inferno um dia, ou já estão lá, um dia eles terão que se dobrar ante a majestade de Cristo e glorificá-lo. Mas a minha alegria está naqueles que o farão de bom grado, que farão com toda alegria, porque Jesus merece isso. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês, e eu encerro ela agora, é a alegria de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, porque eu quero ver essas pessoas lá, os meus parentes lá, os meus amigos lá, os meus vizinhos lá,
Aqui todo mundo já ouviu. Eu falo em voz alta, minha voz é bem alta. Sem microfone já dá para me ouvir bem. E todo mundo aqui da minha vizinhança me escuta. Falando aqui, quando eu estou aqui em casa, pregando, aqui nas lives e tudo mais. Eles sabem que eu sou cristão. Todos eles aqui sabem. Eu quero ver essas pessoas lá no céu. A alegria de pregar o evangelho, porque o que eu tenho dentro de mim é tão glorioso que eu preciso compartilhar com outras pessoas, porque eu quero que elas tenham também. Também. E por último, porque eu amo tanto a Jesus, que eu preciso que mais pessoas adorem Ele comigo. Porque tem um hino do coral, né? Que eu quisera ter 1000 vozes, para com as 1000 vozes eu poder louvar a Cristo. Mas como eu só tenho uma, eu preciso de mais gente para me ajudar nisso. Mais pessoas, para completarmos aí as 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão de vozes, para juntos louvarmos ao nosso grande Rei, que em breve virá. Obrigado pela oportunidade aí, o Guilherme, que Deus abençoe. E eu espero que essa mensagem tenha ido ao encontro do que vocês esperavam, e também tenha falado do coração de vocês e que possa ela continuar abençoando a sua vida, a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Um abraço.